Bom dia. O assunto trabalhado vai ser Estado Novo e o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O que a gente sabe sobre a participação brasileira durante a Segunda Guerra Mundial é muito limitado, infelizmente, né? Então, por conta disso, a gente vai relembrar alguns pontos sobre o Estado Novo, já foi passado para vocês, que nada mais é do que o que ocorreu no território brasileiro durante o período da guerra, ou seja, enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia o Estado Novo. E o que isso significou no contexto da Segunda Guerra Mundial? O Estado Novo, vocês sabem, ele foi instaurado em todo o território nacional e quem era o governante era Getúlio Vargas. A partir daí, em 1937, e se estende até 1945. E esse foi o momento em que a população brasileira ela sentiu na pele os efeitos de um regime ditatorial. Então, Getúlio Vargas era um governante ditatorial. E ele teve como líder na presidência da República na época. Então, Vargas, durante esse período de 37 a 45, ele foi um líder ditatorial que vai estar à frente do nosso país. E, paralelamente a esse Estado Novo, grandes potências de todo o mundo, né, principalmente as potências europeias e norte-americanas, elas estavam em confronto, né? E isso foi caracterizado, esse confronto entre elas foi marcado ali, né, foi concretizado na Segunda Guerra Mundial. E nesse momento foram criados dois grupos de ideais, né, similares no mundo. Então a gente tem o grupo das nações totalitárias, né, formado ali por Japão, Alemanha e Itália, e do outro lado tinha os países democráticos, sendo um deles Estados Unidos, Inglaterra e a França. E no decorrer desse conflito, o que vai acontecer? Cada um desses grupos vai buscar apoio, tanto político também, como militar, para os seus países aliados, né? E uma coisa é certa, durante a Segunda Guerra Mundial, pouco se sabe, né, sobre essa verdadeira situação brasileira, mas ela ficou totalmente indefinida. Por quê? Porque o governo Getúlio Vargas, já que ele era totalitário, autoritário, ele teria que ficar do lado do Japão, Itália e Alemanha, porque ele tinha o perfil político desses países. Mas ele dependia economicamente dos Estados Unidos, né? Ele recebia empréstimos monetários. Então ele ficou ali no meio do muro, em cima do muro, né? Desculpa. Por quê? Ele tinha características de partidos de um governo fascista, né? Com regimes ditatoriais, totalitários, essas ideias fascistas, mas ele não poderia se posicionar ao lado desses países com esse perfil político, porque ele dependia economicamente dos Estados Unidos. Então aí a gente vai ver qual vai ser então a situação de Hitler ou de Getúlio Vargas. Ele vai ter que tomar uma atitude e a gente vai ver mais na frente, durante a Segunda Guerra Mundial, que ele vai ser obrigado a mudar de postura e fica do lado dos Estados Unidos. Então vamos ver todo esse processo. Vamos relembrar um pouco do Estado Novo, que é um governo de Getúlio Vargas, onde ele efetuou um golpe chamado Plano Cohen, para que ele permanecesse no poder. Já que havia eleições e ele não queria deixar o poder, só para relembrar, então ele articula esse Plano Cohen para que ele continue no governo, uma justificativa para ele se manter no poder, certo? Então vamos relembrar agora um pouco desse assunto. Então, ditadura ou Estado Novo? Por que ditadura? Porque durante o governo de Getúlio Vargas, ele trouxe medidas trabalhistas favoráveis, né? Vocês podem observar do lado direito uma placa, um cartaz, uma faixa onde fala o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo, onde os trabalhadores pedem alguma melhoria, salários, né? Jornadas de trabalho.
Então, Getúlio Vargas, como característica nesse Estado Novo, ele aplica a ditadura, ele é totalitário, autoritário. Ele acaba ali controlando a sociedade, a imprensa, fazendo propaganda da sua imagem para que se desponte como um grande líder, né? Então, vamos relembrar aqui mais um pouco. O Estado Novo, no Brasil, ele começou oficialmente em 10 de novembro de 1937. Então, ele foi implantado por Getúlio Vargas, né, sob a justificativa de conter uma ameaça de golpe comunista no Brasil. Getúlio Vargas, ele seria ameaçado de morte pelos comunistas e esse plano falso foi chamado de Plano Cohen. Então, Getúlio Vargas, ele assumiu o governo provisório após o fim da política do café com leite, onde Washington Luiz indica um paulista, Júlio Prestes. Ele teria que indicar um mineiro. Então, por conta da situação crítica do país em relação ao café, a economia cafeeira, devido à crise de 29, Washington Luiz pensou, se a gente colocar um mineiro no poder, ele não vai preocupar com a questão do café. Então, ao invés de indicar um mineiro, ele indica outro paulista. A reação é imediata de Minas Gerais, que conta com o apoio também do Rio Grande do Sul, e lança como candidato Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, como as eleições eram fraudulentas, era quem o presidente atual indicasse que vencia as eleições, devido a essa política dos governadores. Então, Júlio Prestes é eleito. Só que a reação é imediata. Então, Washington Luiz é deposto e antes mesmo de Júlio Prestes assumir o governo, Getúlio Vargas assume um governo provisório. Então, ele fica provisoriamente no governo. Há eleições, estão se preparando o país para eleições. Então, para ele não sair, ele articula esse plano chamado Plano Cohen. Então, ele fala que estava sendo ameaçado de morte pelos comunistas, né, que os comunistas iriam assumir o governo, o comando do país. Então, por meio dessa justificativa, ele efetua um golpe de Estado e permanece no governo. Então, esse período é chamado de Estado Novo, um novo período ali da história do Brasil, onde foi governado por Getúlio Vargas. Bom, para dar ao novo regime, né, uma aparência legal, para dar uma legalidade para esse Estado novo, Francisco Campos, que era um aliado político de Getúlio Vargas, o que ele faz? Ele escreve uma nova Constituição. E essa nova Constituição, ela é inspirada em itens de constituições fascistas, italiana e polonesa. Devido a isso, dessas características fascistas e polonesa, ela vai receber o nome de polaca. Então, essa Constituição recebe o nome de polaca porque tinha origem polonesa. Essa nova Constituição, ela vai ampliar os poderes presidenciais de Getúlio Vargas, vai dar o direito a ele de intervir nos poderes legislativo e judiciário, e além disso, os governadores estaduais vão passar a ser indicados pelo presidente. O presidente que vai indicar esses governadores estaduais, não vai ser mais por meio do voto. E, dentre outras modificações, dentro dessa Constituição, houve a extinção dos partidos políticos, uma característica aí de governos fascistas bem clara, né? Censura aos meios de comunicação, fechamento do Congresso Nacional. Essas três medidas, além de outras, deixam clara a postura fascista de Getúlio Vargas. Ele se torna ali um ditador, a partir do momento que ele xinga os partidos políticos, que ele fecha o Congresso e ele controla toda a imprensa, os meios de comunicação, que a partir daí vão divulgar coisas, propaganda do seu governo, coisas a seu favor. Então, ele se mostra ditatorial. Ele controla todo o governo. Então, essa postura dele, ele acaba se colocando do lado dos ideais fascistas e nazistas, né? Num cenário ali bem próximo da Segunda Guerra Mundial, onde os países estão se aliando, formando ali as alianças dentro desse contexto, onde tem, de um lado, totalitários
de outro, os democráticos. Na imagem esquerda, né, mostra Getúlio Vargas em seu discurso, falando ali dessa nova Constituição da Polaca, que foi tratado, as medidas tomadas, e as pessoas ali em volta, né, os seus apoiadores, ouvindo ali todo o seu discurso em relação a essa nova Constituição, né, que visava aí esse processo de mudanças no Brasil, dentro desse contexto aí da Segunda Guerra Mundial, do Estado Novo, né, proximidade da Segunda Guerra Mundial e a forma de governo chamado de Estado Novo. Bom, estabeleceu-se então o chamado estado de emergência. Esse estado de emergência, ele ampliava ainda mais os poderes do presidente. Ele se tornava ainda mais com poderes, com mais formas de controlar o governo. Ele admitia que o Estado ele entrasse à força nas casas, se fosse preciso, para prender indivíduos que fossem supostamente contrários à forma de governo vigente no país, né? E ele seria banido. E a pena de morte, ela passou seu castigo para esses crimes, que eram chamados crimes políticos. Então, se alguém ousasse questionar o governo, né, que tivesse alguma ideia contrária à que fosse pregada pelo governo, o Estado tinha essa autoridade. Ele invadia as casas, prendia esse indivíduo, que supostamente era desfavorável àquela forma de governo vigente, né, que queria banir o país. Então, esse castigo poderia chegar à pena de morte, se ele fosse acusado, comprovado esse crime político, que a maioria das vezes acontecia, né? Mesmo sem provas, por uma suposta, né, ideia de que ele estivesse contrário ao governo, ele seria preso. E a partir daí, as Forças Armadas, elas começaram a exercer o controle sobre as forças públicas, com o apoio de uma polícia secreta. E alguns aspectos eram, por exemplo, que eram utilizados por essa polícia secreta, era fazer o uso de métodos violentos, como torturas e assassinatos. Então, se fosse levantada alguma suspeita contra o cidadão que estivesse questionando o governo ou as medidas tomadas pelo governo, ele seria reprimido por meio de violência, atos violentos, como torturas, e ele poderia chegar a ser assassinado. Então, foi um período bem tenso da história, né? E a gente vai perceber que esse período, quando entra no contexto da Segunda Guerra Mundial, ele vai ter que mudar de postura, para que ele continue, o Brasil, recebendo o apoio econômico dos Estados Unidos. O Estado Novo, ele remodelou as Forças Armadas. Ele vai ampliar o número de soldados do Exército, ele vai instituir o Ministério da Aeronáutica, vai contribuir, então, assim, para o progresso da aviação militar. Vai fundar também 5 novas jurisdições federais, no Amapá, Rio Branco. Em 1962, vai passar a denominar-se de Roraima. Guaporé, hoje Rondônia, Mato Grosso, Ponta Porã, que foi separado do estado de Mato Grosso, de Iguaçu, separado do estado do Paraná. Então, essas novas jurisdições federais vão ser criadas a partir do momento que ele remodela, reforça essas forças armadas, aumentando ali o número de soldados e do exército. Porque Getúlio Vargas sabia, né, que se ele tem um exército forte, preparado do seu lado, fica mais fácil ele manter o controle e garantir esse governo ditatorial, controlador. Então, ele necessitava ali desse apoio do exército para que ele se mantesse no poder. E esse apoio vinha por meio de força, porque para se fazer cumprir a sua política ditatorial, para que não houvesse nenhum questionamento, para que o seu controle da imprensa, a censura fosse garantidas e mantidas, ele precisava do exército para poder manter tudo isso. E além do mais, o DIP
esse departamento de imprensa e propaganda, ele fiscalizava toda a atividade de imprensa, tanto falada como escrita, e o objetivo, então, era censurar críticas ao seu governo, né? E como eu já mencionei, a outra forma era fazer propaganda de seu governo, a fim de criar essa imagem positiva. E é interessante que um dos aspectos culturais mais importantes da década de 30 foi a disseminação dos aparelhos de rádio. Então, o rádio era um meio de comunicação muito importante na época, porque tratava-se de uma forma cada vez mais popular, né? Das pessoas buscarem informações, buscarem entretenimento. Então, o que eles mais usavam era o rádio. Então, tanto que essas décadas seguintes, 1940, 1950, foi chamado de época de ouro desse meio de comunicação. Né? Então, nesse período, vai acabar consagrando o nome de vários artistas, cantores, durante esse período, né? Dessa imprensa. Então, o que acontece? O governo ele acabou descobrindo a importância do rádio, né? Porque ele dava acesso à população às suas informações. E ele, no rádio, ele acabava falando dos seus projetos, né? Seu propósito de instalar nas cidades, receptores, alto-falantes, para que todos os brasileiros tivessem acesso ao rádio. Então, nesse período, houve um crescimento muito grande em relação ao rádio, né? A propaganda do rádio. Criou a Hora do Brasil, que existe até hoje. Essa Hora do Brasil era transmitida diariamente e só falava de ações do presidente, que ele fazia em prol da nação. Então, essa Hora do Brasil, que foi criada exclusivamente para falar sobre o governo do presidente. O programa também ele recebeu o apelido de Hora do Fala Sozinho, ou Hora do Silêncio, para aqueles que eram opositores de Getúlio Vargas, porque eles não acreditavam naquilo que estava sendo falado e pregado. Né? Os críticos, eles não podiam falar, mas ao mesmo tempo não quer dizer que eles eram obrigados e que eles aceitavam aquilo e concordavam. Eles só não podiam expor suas ideias. Esse departamento foi criado também um departamento administrativo do serviço público chamado DASP. Esse departamento ele vai remodelar toda a estrutura do funcionalismo público. E ele prejudica o tráfico de influências, as práticas nepotistas, outras regalias dos funcionários. Então, aqueles privilégios que esses funcionários tinham, eles vão perder. Né? Com essa nova lei aí, esse novo departamento, que vai dar uma reorganizada em toda a estrutura do funcionalismo público. Então, questão os nepotistas, né? Ou qualquer outra regalia que o funcionário tinha, o funcionário público, ele perdeu a partir da criação desse departamento. Em 1938, cria o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outro órgão também importante, que ele existe até hoje, né, onde ele faz ali um levantamento da população do Brasil. Bom, durante o governo de Getúlio Vargas, vocês perceberam que ele criou alguns departamentos, né, ao seu favor, mas ele trouxe também algumas mudanças, algumas criações favoráveis ao Brasil. Durante o governo de Getúlio Vargas, intitulado Estado Novo, houve ali uma rápida industrialização em 25% com a Segunda Guerra Mundial, 125% com a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um arranque muito grande, foi uma melhoria, mais de 100%. E assim o Brasil ele começa a fabricar. Aquilo que ele importava, ele passa a fabricar. Né? Então, isso traz esse desenvolvimento da indústria brasileira. Getúlio Vargas também ele investe na mineração, na siderurgia. Ele funda em 1941 o CSN, que é a Campanha Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele trabalha também na exploração de minérios de ferro, fundando ali em 1942 a Companhia do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, né, onde extraía lá matéria-prima na indústria siderúrgica.
Construiu também hidrelétricas de Paulo Afonso. Ele realizou investimentos em portos, ferrovias, petróleo. Em 1939, ele perfurava-se em Lobato, na Bahia, o primeiro poço de petróleo, perfurado também pelo Conselho Nacional de Petróleo, que foi criado em 1938. Então, a gente vê um avanço aí econômico grande no Brasil, né? Essas companhias que foram criadas a favor da economia brasileira. E o desenvolvimento industrial teve uma alavanca, ou seja, um crescimento muito rápido. Então, a gente percebe que, mesmo sendo um governo controlador, onde ninguém poderia manifestar nada contrário ao seu governo, que tudo tem que ser aceito, toda a imprensa é controlada, não existia partidos políticos, né? Todo o governo controlado em suas mãos, mas do lado econômico trouxe melhorias. Então, a gente percebe que até que ponto o liberalismo econômico, social e político funcionou. Então, esse totalitarismo ele teve pontos negativos, a partir do momento que reprime a sociedade, né, do ponto de vista político. Mas do ponto de vista econômico, ele trouxe melhorias, tanto no Brasil, quanto na Alemanha, quanto na Itália. Nesse período também, houve a intervenção do Estado e os principais pontos de sua política econômica foram nacionalismo e o intervencionismo, que eu acabei de falar com vocês. Então, houve essa intervenção do Estado, tanto na política quanto na economia. E a intervenção do Estado, ela foi também em relação ao investimento na industrialização pelo governo com o dinheiro público. Então, o dinheiro público ele foi usado em prol de investir na industrialização. E a partir do momento que se investe em industrialização, ele importa menos e exporta mais, trazendo melhorias econômicas para o Brasil. Então, essa doutrina intervencionista, né, é uma doutrina que prioriza a intervenção do Estado nos negócios privados. Essa teoria do intervencionismo foi usado lá nos Estados Unidos para recuperar da crise de 29, né? E além desse intervencionismo, né, essa doutrina que prioriza ali a intervenção do Estado na economia, ele também trabalhou o nacionalismo. Esse nacionalismo ele está voltado para a idolatria da pátria, de forma ali para causar nos cidadãos essa certa paixão pelo país. Então, despertar esse amor à pátria, esse sentimento de amor à nação, à pátria. Houve também, em relação à economia, alteração da moeda nacional, que era dos 1.000 réis, ele transformou em cruzeiro. Então, a mudança aí da moeda brasileira, que antes era 1.000 réis, agora passa a ser cruzeiro. O crescimento industrial fez também crescer rapidamente a urbanização. Junto com o crescimento industrial e a urbanização, nasce uma nova classe ali, operariado. Ele vai crescer, há um crescimento muito grande da classe operária. E aí, em 1943, é criada a CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas. E Getúlio Vargas ele toma algumas medidas trabalhistas que vai favorecer o operariado. Então, além da economia, além das siderúrgicas que foram criadas, das várias inovações econômicas que ele trouxe para o Brasil, por meio dessa política intervencionista, ele também cria leis ali favoráveis aos trabalhadores. E algumas dessas leis existem até hoje. Está presente até hoje nos nossos dias. Dentre essas leis, essa consolidação das leis trabalhistas, CLT, olha os principais pontos que ele criou. E foram pontos favoráveis aos trabalhadores. E esses pontos existem até hoje. Dentre eles, a jornada de 8 horas de trabalho. Ele criou o descanso semanal remunerado, férias remuneradas, assistência médica, indenização por demissão sem justa causa, salário mínimo e a concessão desses benefícios aos trabalhadores, né? Ele iniciou a partir daí uma prática política chamada de populismo,
que a gente vai ver mais na frente. E Getúlio Vargas, ele foi até conhecido e chamado de pai dos pobres, por ele ter criado leis favoráveis aos trabalhadores, porque até então, ao longo da história, foi uma classe social esquecida, né? Nenhum governante teve interesse em agradar, criar leis favoráveis aos trabalhadores. E Getúlio Vargas fez isso. E dentre essas aí, todas existem até hoje, né? Jornada de trabalho de 8 horas, passando disso é hora extra, o trabalhador recebe. O trabalhador tendo aí o direito de descanso semanal remunerado. As férias de 30 dias também remuneradas. Direito a uma assistência médica. Caso esse trabalhador for demitido, ele tem uma indenização. Caso ele for demitido sem justa causa, ele recebe uma indenização. E o direito ao salário mínimo, né? Então, todas essas concessões fez com que Getúlio Vargas atraísse o operariado ao seu favor, né? Os trabalhadores receberam tão bem essas leis trabalhistas aí, que ele foi chamado de pai dos pobres. Então, ele tinha uma aceitação muito grande por parte dos pobres. Então, ele vai se tornar um presidente populista. Então, populismo é uma forma de governo que procura agradar o povão, a massa pobre e a massa explorada. Não a elite, né? Mas sim a população em geral, os pobres, os operários. Então, isso foi uma tática positiva no governo também de Getúlio Vargas. Durante o ano de 1943, ainda é durante a Segunda Guerra Mundial está acontecendo, um documento intitulado Manifesto dos Mineiros, que foi assinado por intelectuais, influentes figuras políticas, ele vai exigir o fim do Estado Novo e a retomada da democracia. Então, os intelectuais mineiros, eles escrevem um documento que foi intitulado Manifesto dos Mineiros, onde eles exigem o fim do Estado Novo e que retome a democracia. Então, são sinais favoráveis a essa reivindicação. Então, Vargas, a partir daí, ele vai criar uma emenda constitucional que permite a criação de partidos políticos e ele anuncia novas eleições para 1945. Então, por meio dessa pressão intelectual, ele volta atrás, ele tem uma abertura, permitir aí a criação de outros partidos políticos e ele acaba anunciando novas eleições para presidente em 1945. Então, nesse meio tempo, acaba surgindo alguns partidos, algumas representações partidárias. Aí surge o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, surge o Partido Social Democrata, PSD, todos eles tinham, né, apoio de Getúlio Vargas. Surge também a União Democrática Nacional, UDN, que era uma agremiação de direita, ela já era opositora de Getúlio Vargas, e o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Então, com essa nova abertura política, Getúlio Vargas, ele permite o surgimento aí a criação desses partidos políticos para que houvessem eleições para a presidência do Brasil. Em 1939, né, com o início da Segunda Guerra Mundial, uma importante questão política vai orientar os últimos anos do Estado Novo. Né? Já no início do conflito, Vargas ele vai adotar uma postura contraditória, porque ora ele apoiava os países do eixo, já que ele tinha essa característica fascista, e ora ele se aproximava dos aliados, então ele ficou lá em cima do muro. Mas quando os Estados Unidos concedem um empréstimo de 20 milhões de dólares, né, aí automaticamente os Estados Unidos conquistou o apoio do Brasil contra os países do eixo. Então, essa luta do Brasil contra os regimes totalitários de Adolf Hitler e Benito Mussolini acabou ali gerando uma tensão política que vai desestabilizar toda a sociedade varguista. Então, ele teve que mudar de postura, porque para que o Brasil apoiasse os Estados Unidos, ele não poderia ter características fascistas totalitárias. Então, Getúlio Vargas ele adota essa política mais democrática
com a criação desses partidos políticos, com a convocação das eleições, para que ele estivesse do lado dos aliados, Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Porque ele não podia estar do lado dos Estados Unidos com a postura fascista. E ele, como eu disse para vocês, ele ficou em cima do muro. Ele só vai apoiar os Estados Unidos quando ele recebe essa concessão de empréstimos de 20 milhões de dólares. Então, ele não podia ficar contrário aos Estados Unidos porque ele dependia desses empréstimos. Na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, o Brasil ele declara a guerra a quem? Aos países do eixo. Quem eram os países do eixo? Alemanha, Itália e Japão. E ele acabou enviando tropas ali para a Itália, que é a FEB. A FEB é a Força Expedicionária Brasileira. Então, o Brasil, nessa Segunda Guerra Mundial, ele vai mandar soldados da FEB ao lado dos aliados, dos Estados Unidos, contra a Alemanha, Itália e Japão. Essa Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ela foi criada em 1944 e ela era formada por aproximadamente 25.300 homens. Esses homens, eles estavam sob o comando do general Mascarenhas de Moraes. Bom, com a vitória dos aliados, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, é aí que vai dar início mesmo a essa democratização do país em 45. Então, a gente vai ver nas próximas aulas que vai surgir esse movimento queremismo, onde falava que queriam permanência de Vargas no poder, porque ele trouxe leis trabalhistas favoráveis, leis que garantiam ali direitos aos trabalhadores, né? Depois, em 29 de outubro de 1945, as Forças Armadas, que era liderada pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, eles forçam Vargas a entregar o poder. Então, nessa data, 29 de outubro de 1945, marca o fim do Estado Novo. Há eleições em dezembro, e aí o general Eurico Gaspar Dutra, ele eleito presidente do Brasil, também um assunto que a gente vai ver depois, certo? Que ele vai ficar no poder de 46 a 1950. Espero que vocês tenham gostado, anotado aí os tópicos, as perguntas necessárias que vocês não tiverem entendido, que quando nós tivermos a nossa aula ao vivo, a gente entra nesse assunto novamente e tiramos as dúvidas. Um grande abraço para vocês e até mais.